amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é collab com as amigas. E hoje, gente, o tema é como conheci o meu esposo. Então, eu vou contar a minha história. E já estou aqui também, curiosa para ouvir as histórias das amigas participantes. E as amigas participantes da collab de hoje são... Canal Fábio Bueno Soares Oliveira, Vida na Roça, Amanda Salles, Roseane Oficial, O Cantinho da Lu, Levita Raíssa Oliveira, Cantinho da Lê, Cantinho Elisângela e Família, Família Correia Antônio, Débora Camargo. É isso aí, vão lá visitar o canal das amigas. Já ouvimos aí o nome das meninas. Agora eu convido vocês a também fazer uma visitinha no canal das amigas. O tema do vídeo de hoje é como conheci o meu esposo, né? E eu vou contar para vocês enquanto eu tô aqui trabalhando aqui num arranjo de suculenta, tá bom, gente? Então, para não ficar aquela história, eu parada aqui contando para vocês, eu resolvi também botar a mão na massa, gente, porque eu já ia fazer esse trabalho aqui de qualquer forma. Então, eu falei, vou juntar o útil ao agradável. Gravar em roça é assim, passando por todo lado, gente. Para começar a falar de como eu conheci o meu esposo, eu preciso falar também do antes, né? Porque, gente, eu morava em Minas Gerais. Eu nasci no Espírito Santo, mas eu fui criada no estado de Minas Gerais. Ou seja, eu sou Cap Mineira ou Minas Cap. Então, eu me considero muito mineira, muito mesmo, por conta da criação. Cresci lá minha vida toda. E aí, eu tava num período, assim, muito fragilizada. Para quem não sabe, muito assim da minha vida, eu passei por longos períodos de depressão desde a infância. Até hoje eu luto muito, tá? Não é fácil, não. A gente se apega muito com Jesus, tá? Pra gente não cair, porque não é fácil. Não é fácil e eu não quero falar de nada sobre o que aconteceu na minha vida para eu ter tido depressão desde a infância. Então, essa parte a gente corta, mas é importante eu falar de como é a minha personalidade em relação a isso. Então, amores, passou esse período, trabalhava, morava sozinha com a minha filha. E aí chegou um tempo, gente, que a depressão atacou tanto, vocês não têm noção, assim. Eu fiquei num período muito severo de depressão. Eu arrumava emprego, nada fazia sentido pra mim, tipo, nada. E não cogitava na minha cabeça voltar pro estado do Espírito Santo de forma alguma, embora eu precisasse. Foi quando o meu pai me chamou que tinha 2 cômodos desocupados que ele tinha de aluguel e me chamou pra cá. E eu, assim, gente, eu não queria vir. Realmente, eu tava cogitando muito em não vir. Foi quando, um dia antes de eu vir para o Espírito Santo, um dia antes, eu lembro até hoje do irmão Mateus. Ele orou antes de eu viajar. E aí ele falou, você tem questionado com Deus que a sua vida sentimental tá uma bagunça? Eu tinha sim questionado com Deus, né? Falando com Deus, né? Que eu não tinha sorte em relacionamentos. Aí Deus falou com ele para falar comigo que a minha vida sentimental ia ser restaurada. Mas tá, né, gente? A gente ouve na hora, né? A gente não fica assim, amanhã, depois... Ai, meu Deus, mas cadê? Cadê a pessoa? Não, gente, não. A gente não fica assim, né? A coisa acontece no tempo de Deus. Mas eu vim pra cá, pro estado do Espírito Santo, né? E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça, eu não quero ninguém. Falei com Deus, eu não quero ninguém, eu quero ficar sozinha e...
porque eu não queria me machucar, me ferir, eu já tava tão mal, né? Porque quando eu cheguei aqui, gente, sim, eu ainda tava com muita depressão, ainda luto sempre pra não voltar. Às vezes bate, sim, aquela tristeza, bate aquele desânimo, mas o que acontece? A gente vai lutando, né, para as coisas não saírem dos eixos, né? E foi o que aconteceu comigo, né? Fui lutando para as coisas não saírem dos eixos. E fui renegando e realmente relutando em não querer ninguém. Mas, gente, quando eu cheguei aqui, e naquele pensamento de realmente não querer ninguém na minha vida, né? Mas, pessoal, eu não esperava por essa, né? O meu esposo, Manuel, ele era amigo do meu pai. Ele era da Igreja Batista. Ele não era da igreja do meu pai, mas ele era muito amigo do meu pai muito amigo dele também, sabe? Mas mesmo depois que eu conheci ele, eu também ainda continuei não querendo, sabe? Mas a gente virou amigo de primeira mão, tipo assim, amigo, né? E eu, assim, a primeira coisa que eu fiz foi começar a admirar. Admiração, sabe? Não amor, sabe aquela coisa, eu amei à primeira vista, não sei o que, Deus preparou. Não foi assim, gente, não foi assim, tá? Até as coisas que Deus prepara pra gente, às vezes a gente tem que sim lutar, sabe? Porque nem Deus dá nada de mão beijada pra gente, né? Então o que que acontece? Aconteceu que eu comecei a ser amiga da filha dele, que na época tinha 13 anos. Agora a gente já vai fazer 21. Eu não tinha nenhuma intenção, assim, de namoro, de nada. Realmente, eu não tinha intenção, gente. E ele passou a conversar, tipo, sabe quando a pessoa tá tipo jogando, sabe? Não, ele, tipo, começou a conversar comigo, tipo, falar que tava gostando de uma pessoa, aí o que eu achava? Eu falava assim, tipo, eu falava, você tem que falar com a pessoa, né? Aí eu falava, gente, aí ele me perguntou assim, olha, eu queria te fazer uma pergunta, eu tô gostando de uma pessoa, mas eu fico com vergonha de falar, tipo assim, o que eu tenho que fazer, o que eu faço? Eu falei, mas eu, tipo, quem não arrisca não petisca, né? Falei, você tem que falar pra pessoa, né? E eu sabia que a pessoa era eu, mas eu também não queria, gente, realmente me relacionar com ele, né? Porque eu tava assim, gente, meu coração fechou e eu tava naquele propósito de não querer mesmo, enfim, namorar, casar, aquela coisa toda, né? Mas Deus é tão bom que, por mais que eu tive um relacionamento de longa data, e ele também, né? A gente não chegou a casar no nosso antigo relacionamento. Então nós éramos dois solteiros perante a lei. Isso era muito bom, né? Não tinha um divorciado e uma divorciada. Isso é uma coisa muito boa. Então, quando tudo realmente começou, ele começou a frequentar mais do que deveria a casa do meu pai. Gente, e ele foi muito assim, educado. Ele pedia permissão ao meu pai para visitar a minha casa que eu morava. Ele pedia permissão para o meu pai. Meu pai, embora eu seja adulta, já tinha 30 anos, né? Embora eu sendo adulta, né? O mínimo, com certeza, era respeitar o espaço do meu pai, que era a casa do meu pai e tudo. E sim, ele começou a pedir permissão para ir me visitar. E o meu pai, lógico, deixava, porque geralmente ele estava com a filha dele, ele tem 3 filhos, né? Então, geralmente ele estava com os filhos dele, eu estava com a minha também, em casa. E aí, acabava que ele me visitava, sabe? Não com as visitas igual o mundo de hoje é, sabe? Era realmente visita de cortesia, né? E aí foi passando o tempo, gente, ele foi insistindo muito, ele investiu muito, aí ele pediu meu número de telefone, aí ele começou a me enviar mensagem, aí ele perguntava, ele falava, o que você acha da gente namorar? Aí ele perguntou o que eu achava da gente namorar, e eu falei com ele, olha, eu preciso de um tempo, porque eu não tenho plano de namorar por agora, eu fui honesta com ele. E falei, gente, mas ele todo dia mandava mensagem. E por livre e espontânea pressão, eu aceitei. Por livre e espontânea pressão, eu aceitei, gente. Mas um conselho para os homens de hoje, que estiver me assistindo, se você conhecer uma pessoa que está fragilizada, que está num período psicológico bem, assim, numa situação difícil psicologicamente, a primeira coisa que você tem que saber ao se relacionar com uma pessoa assim, é que você vai ter uma pessoa muito difícil na sua vida. Sempre tive muito complexo de inferioridade. Eu sempre me sentia a pior pessoa do mundo. Então, ele é muito paciente comigo. Isso é uma coisa assim que Deus realmente colocou na minha vida para me ajudar. Ele é uma pessoa que me elogia com constância, constantemente. Ele constantemente me faz elogio, mesmo estando acima do peso, às vezes mesmo eu não estando bonita, com o cabelo penteado. Então, o homem que ele ama realmente a esposa,
como a Bíblia manda, como Cristo, né, ama a igreja. A Bíblia fala que o marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Então, muitas das vezes a igreja está numa situação difícil, às vezes a igreja ela está num período muito complicado, mas Cristo, ele não deixa de amar a igreja. E isso é uma coisa que me fez amar o meu esposo. E não foi à primeira vista, não foi algo do dia para a noite, não. Né? Então, eu conheci meu esposo, entrei nesse relacionamento, ele conheceu o pior de mim. E eu falo, se não fosse o homem, aquele homem que Deus tinha preparado, provavelmente eu estaria sozinha de novo. Então, assim, eu agradeço muito a Deus pelo esposo assim, que ele colocou na minha vida. Muitas das vezes eu tenho muita dificuldade de me expressar. Eu tenho muita dificuldade de me expressar para ele. Mas sempre que eu posso, eu falo para ele que eu amo ele. É muito difícil eu falar, gente, mas eu falo, tá? Teve períodos da nossa vida de realmente eu olhar para trás e falar, caramba, você foi muito difícil para ele. Você foi uma pessoa insuportável e como ele suportou, né? Nós às vezes somos insuportáveis como igreja. Às vezes nós nos afastamos de Jesus, mas mesmo assim Jesus, ele continua nos amando, ele continua cuidando de nós. E a gente casou no mês de junho de 2018. E assim, gente, essa é a minha história. Estamos aqui, firmes e fortes. Lutas sempre tem. Mas se você for um homem de Deus para sua esposa, um homem que Deus destinou para ela, seja um homem para estar com ela nos piores momentos. E seja uma mulher também para estar com seu marido nos piores momentos. Porque eu também já tive momentos de querer abandonar tudo. Mas aí eu paro e lembro que a gente tem que entender que a gente tem defeitos. E a gente acha que só o parceiro que tem defeitos, que a gente não vai suportar, mas na verdade a gente acaba pensando errado, né? Que só o outro tem defeito, que a gente não tem defeito. E é isso, gente. Essa é a minha história. Eu espero que vocês, de alguma forma, tenham gostado, né? Então, meus amores, acabei aqui já o meu arranjo. Gente, o vídeo de hoje não foi sobre o arranjo, eu só aproveitei a oportunidade que eu tava aqui. E eu vou deixar esse versículo, né, em 1 Coríntios aqui, capítulo 13, versículo 4, que diz assim, ó: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? É isso aí, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.